Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da 58ª reunião da Comissão de Legislação Participativa. As atas da 49ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª, 54ª, 55ª, 56ª e 57ª reuniões, realizadas nos dias 28 e 29 de agosto, 3, 9 e 10 de setembro, 8, 22, 29 e 30 de outubro, foram disponibilizadas na página da comissão. Nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa número 123 de 2020, fica dispensada a leitura das atas. Não havendo manifestações, em votação, os deputados que as aprovam e as deputadas permaneçam como se encontram. Aprovadas as atas. Eu queria sugerir à deputada Érica que a gente pudesse fazer a votação dos requerimentos em bloco. Eu vou retirar o item de número 23 dos requerimentos a pedido do autor, está retirado de pauta, e nós vamos fazer aqui uma adequação, um adendo a um requerimento da deputada Érica. Senhor presidente, se me permite, eu queria fazer... Pois não. O aditamento ao requerimento 161 de 2024 para inclusão de convidada na audiência pública para discutir retificação do edital, ampliação do cadastro de reserva do concurso da Caixa Econômica Federal 2024. Eu queria incluir na audiência a senhora Tatiana Mara Ribeiro, que é Superintendente Nacional de Trajetória e Desenvolvimento da Caixa Econômica Federal. Era isso. Obrigado, deputada Érica. Feita a inclusão. Tem um pedido de aditamento aqui também, né, Gesa? Tem acordo das entidades, das associações? Então, nós vamos fazer uma coisa. Nós não vamos colocar agora, porque é fundamental que essa audiência tenha como linha de orientação a luta contra a privatização da água. Havendo o acordo entre as outras entidades e movimentos, a gente inclui, não tem problema. Não estou dizendo que a entidade não representa isso, né? Mas é só para que a gente possa fazer a consulta antecipada. Então, presidente, posso também, se me permite, fazer um outro aditamento ao requerimento 153, que é incluir o Conselho Federal de Química. Feito o aditamento solicitado pela deputada Érica Cocai em relação ao requerimento número 153. Já que existe acordo para apreciação em bloco dos requerimentos, eu vou fazer a leitura dos itens de 1 a 32 da pauta. Requerimento número 153 de 2024, da senhora Érica Cocai, requer a realização de audiência pública para discutir a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, COP30, a Urgência Climática Mundial e o Tratado em Negociação sobre Plásticos. Requerimento número 154 de 2024, do deputado Chico Alencar, que requer a realização de audiência pública para debater a conexão entre a ufologia, o uso da lei de acesso à informação e seus potenciais impactos para a informação da sociedade e manutenção da soberania nacional. 3. Requerimento número 155 de 2024, da deputada Sâmia Bonfim, que requer seja autorizada pela Comissão de Legislação Participativa a realização de seminário no Estado de São Paulo para debater desafios na garantia dos direitos de trabalhadores e trabalhadoras imigrantes no Brasil. 4. Requerimento número 156 de 2024, da deputada Érica Cocai, que requer a realização de audiência pública sobre eleições municipais e o combate ao racismo na primeira infância. 5. Requerimento número 157 de 2024, da senhora Érica Cocai, que requer a realização de audiência pública para discutir a importância da jornada da categoria dos jornalistas e impacto do plano de cargos e remunerações proposto pela direção da empresa Brasil de Comunicação. 6. Requerimento número 158 de 2024, da deputada Duda Salabert, que requer a aprovação de moção de pesar pelo falecimento de Neri Guarani Kaiowá, assassinato na terra indígena Wanderu Marangatu, durante ataque à retomada dos indígenas na Fazenda Barra. 7. Requerimento número 159 de 2024, das deputadas Duda Salabert e Érica Hilton, que requer a aprovação de moção de aplauso ao Ministério Público do Trabalho pela instituição de cotas para pessoas trans e minorias étnico-raciais na contratação de terceirizados e estagiários. 8. Requerimento número 160 de 2024,
da deputada Carol D'Artora, que requer a realização de audiência pública para debater o tema: a importância das equipes multidisciplinares no sistema de justiça. 9. Requerimento número 161 de 2024, da deputada Érica Cocai, que requer a realização de audiência pública para discutir retificação do edital, ampliação do cadastro reserva do concurso da Caixa Econômica Federal de 2024. 10. Requerimento número 162 de 2024, da deputada Sâmia Bonfim e demais, que requer a realização de audiência pública para discutir os recentes cortes no benefício de prestação continuada, BPC, e demais benefícios concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social e INSS. 11. Requerimento número 163 de 2024, das senhoras Duda Salaber e Érica Hilton, que requer a aprovação de moção de aplauso ao Procurador Federal Lucas Costa Almeida Dias pela destacada e incansável atuação em prol da promoção dos direitos da população LGBTIA+, no Brasil. 12. Requerimento número 164 de 2024, da deputada Sâmia Bonfim, que requer a realização de audiência pública para debater o tema: os impactos da criação da Fundação Pública de Direito Privado no IBGE. 13. Requerimento número 165 de 2024, de minha autoria, que requer a realização de audiência pública para debater soluções que contemplem o interesse dos moradores da comunidade centenária do Horto, da cidade do Rio de Janeiro e seu meio ambiente. 14. Requerimento número 166 de 2024, do deputado Pedro Kizai, que requer a realização de audiência pública a fim de debater subsídios federais destinados aos combustíveis fósseis e às fontes renováveis no Brasil. 15. Requerimento número 167 de 2024, do deputado Pedro Kizai, que requer a realização de audiência pública a fim de debater o problema dos titulares de direito do Minha Casa Minha Vida devido à inadimplência condominial com execução e penhora do único bem familiar. 16. Requerimento número 168 de 2024, da deputada Érica Cocai, que requer a realização de audiência pública para discutir o planejamento municipal orientado aos ODS e a apresentação do novo índice Cidades Sustentáveis. 17. Requerimento número 169 de 2024, da deputada Sâmia Bonfim, que requer a aprovação de moção de solidariedade ao servidor Marcos Martins Trujillo, demitido injustamente pelo Banco do Brasil por expressar críticas nas redes internas da instituição. 18. Requerimento número 170 de 2024, da deputada Sâmia Bonfim, que requer a realização de audiência pública para debater o projeto de decreto legislativo número 334 de 2024, que susta os efeitos da portaria MGI número 5127 de 13 de agosto de 2024, que estabelece diretrizes e critérios a serem observados pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, CIPEC, na elaboração de propostas de criação, racionalização e reestruturação de plano, carreiras e cargos, bem como ampliação do quantitativo de cargos efetivos. 19. Requerimento número 171 de 2024, de minha autoria, que requer a realização de audiência pública para discutir a importância da jornada da categoria do jornalista previsto em lei. Eu imagino, inclusive, que pode se dar a audiência, talvez em conjunto com o requerimento que foi apresentado também pela deputada Érica Cocai, né, se houver convergência. 20. Requerimento número 172 de 2024, de minha autoria, que requer a realização de audiência pública para discussão sobre os impactos da concessão à iniciativa privada dos serviços públicos de saneamento ambiental, especialmente... Ah, tá. Está ótimo. Especialmente a partir da aprovação da Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, que alterou o dispositivo da Política Federal de Saneamento Básico, instituída por meio da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para a universalização do acesso com qualidade às denúncias de violações do direito humano relacionadas à água e ao saneamento, com a solicitação de inclusão que eu registro em ata da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento Básico, a partir do seu respectivo representante. Obrigado, Vitor. Gesa. Requerimento número 173 de 2024, do deputado Pedro Kizai, que requer a realização de audiência pública com o objetivo de debater o tema funções do patrimônio cultural, para que e para quem. Presidente, se me permite, eu gostaria de subscrever o requerimento 166, item 14, o item 15, requerimento 167,
E também o requerimento que Vossa Excelência acabou de fazer a leitura é o item 21, 173, e também o requerimento que está no item 24, 176. Gostaria de pedir, enfim, a coautoria, bem como o requerimento 177 e também o requerimento 179 e 180, itens 27, 28 da pauta. Registrados os pedidos de coautoria da deputada Érica Cocai, nesses requerimentos por ela citados, acolhidos pela mesa. Normalmente a gente tem o aval do representante, do parlamentar que apresentou o requerimento, mas não havendo nenhuma manifestação em contrário posterior desses parlamentares, estão registrados e acolhidos as solicitações da deputada Érica Cocai. Requerimento número 174/2024, da deputada Érica Cocai, que requer a realização de audiência pública para a apresentação do PL da Lei Geral da Polícia Penal. Requerimento de número 23 está retirado de pauta a pedido do autor. Requerimento número 24, 176 de 2024, da deputada Luísa Erundina, que requer a realização de audiência pública para debater a defesa do voto popular. Requerimento número 177 de 2024, do deputado Pedro Kizai, que requer a realização de audiência pública com o objetivo de debater os desafios associados ao projeto de lei 624 de 2023, que cria o programa Renda Básica Energética e prevê o fim gradual da tarifa social de energia elétrica e a instalação de usinas de energia solar em áreas rurais. Requerimento número 178 de 2024, de minha autoria, que requer a realização de audiência pública para tratar da situação das famílias atingidas pela violência policial em todo o país. 27, requerimento número 179 de 2024, do deputado Joseildo Ramos, que requer a realização de seminário com mesa de debate no âmbito da Comissão de Legislação Participativa sobre a Lei número 14.898, de 13 de junho de 2024, que institui diretrizes para a tarifa social de água e esgoto em âmbito nacional. 28, requerimento número 180 de 2024, também do deputado Joseildo Ramos, que requer a realização de uma homenagem ao Dia do Extensionista Rural Brasileiro. 29, requerimento número 181 de 2024, da deputada Talíria Petroni, que requer a realização de seminário pós 29ª Conferência das Partes, COP29, da Convenção Quadro de Climas das Nações Unidas, em conjunto na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e na Comissão de Legislação Participativa. 30, requerimento número 182 de 2024, da deputada Duda Salaber e demais, que requer a aprovação de moção de pesar pelo falecimento de Sônia Cici Kelly, importante ativista pela luta das pessoas trans. 31, requerimento de minha autoria, número 183 de 2024, que quer a realização da audiência pública para debater a criminalização dos movimentos sociais de moradia do Distrito Federal. Requerimento número 184 de 2024, da deputada Sâmia Bonfim, que requer a realização de seminário para debater o novo arcabouço fiscal e o pacote de corte de gastos, impactos na saúde, educação, seguridade social e direitos trabalhistas. Tá bom. Bom, só precisamos agora encontrar data para fazer essas audiências todas, né, que nós vamos aprovar aqui hoje. E para que a gente mantenha essa agenda ativa, preciso da ajuda de vocês para não deixar o Lira caçar o nosso mandato, a gente permanecer na Comissão de Legislação Participativa para dar cumprimento a essa pauta extensíssima. Eu vou aguardar por mais 2 minutos. É isso, Jesus? Que tem a solicitação aqui de aditamento de 2 requerimentos da deputada Sâmia Bonfim, antes de colocá-los em votação.
Vou fazer uma coisa, eu vou votar esses requerimentos para não ter risco de, eventualmente, acho que isso não vai acontecer, mas começar a ordem do dia no plenário da Câmara, quando a gente tiver aqui os adendos, eu registro para que seja colocado em ata em relação aos respectivos requerimentos. Em discussão os requerimentos, não havendo mais quem queira discutir, vou só esperar a deputada Érica Cocai retornar, porque ela foi marcar presença, para que a gente possa deliberar. A deputada Sâmia está aqui, está entrando também. Parou ali na porta, está tirando uma fotografia. Estamos só esperando os adendos aos requerimentos já apresentados para a gente poder deliberar. E aí a gente aprova os requerimentos e logo depois tem uma sugestão que precisa ser apreciada, que eu sou o relator, e eu queria pedir à deputada Sâmia que pudesse assumir a presidência. Obrigada. Eu estava aprovando um projeto em uma outra comissão, agradeço a paciência. O meu pedido é que no item 10, que é o requerimento 162, a gente possa incluir alguns convidados. O senhor Miguel Novo, presidente da ANFIP, senhora Solange Bueno, representante do Fórum Nacional dos Usuários do Sistema Único de Assistência Social, FNU-SUAS. E também no item 12, requerimento 164. Incluir também os seguintes nomes: Carlos Alberto Pires de Carvalho de Albuquerque Júnior, procurador-chefe do IBGE, representante do Sindicato Nacional dos Servidores do IBGE, representante da Associação da Auditoria do Controle Externo do Tribunal de Contas da União, e o senhor Marcos Túlio Rocha de Bezerra, diretor do programa da Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento e Orçamento. Muito obrigada. Registro os pedidos de adição apresentados pela deputada Sâmia. A mesa acolhe, não havendo questionamento de qualquer outro parlamentar. Em discussão os requerimentos. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, a deputada que o aprova permaneça como se encontra, aprovados os requerimentos. Queria agradecer aos companheiros e companheiras da FENASPES que estão aqui com uma faixa de solidariedade ao mandato. Uma surpresa para mim, não sabia que ia ter hoje aqui também na CLP, mas agradeço imensamente a solidariedade e a luta de vocês, né? Fico honrado mesmo quando chego nas 3 reuniões até hoje que teve do Conselho de Ética, a gente chega lá, vocês estão presentes, tem mobilização, tem trabalhadores, então fica aqui o meu profundo agradecimento. Muitíssimo obrigado à FENASPES e aos companheiros e companheiras que estão presentes aqui no dia de hoje. Viu? Queria convidar a deputada Sâmia Bonfim para assumir a presidência. O parecer do deputado Padre João está pela rejeição. Se o Padre João não chegar até o final da sessão, vou ter que tirar de pauta, assim como os requerimentos do deputado Chico Alencar. Se ele não chegar, nós vamos também tirar de pauta pela ausência do relator aqui. São sugestões, né? E a última sugestão em que eu sou o relator, apresentei um parecer pela aprovação, passar para a deputada Sâmia. Então, vamos lá. Item 36, sugestão número 15 de 2024, do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Seguridade e Seguro Social, que propõe requerimento de audiência pública para discutir medidas do Ministério da Saúde que visam a municipalização de hospitais federais no Rio de Janeiro e o fatiamento da rede,
sem respeito ao controle social. Relator, deputado Glauber Braga. Parecer pela aprovação na forma do requerimento da audiência pública apresentado. Com a palavra, o relator da matéria, deputado Glauber Braga. Obrigado, deputado Sam. Essa é uma questão gravíssima que tem mobilizado trabalhadores na cidade do Rio de Janeiro, mas uma preocupação que é de caráter nacional. Acho que, inclusive, não sei se a Cris está aqui, a representante do sindicato, que vai falar aqui também de maneira online na audiência. Já cumprimento quem estiver representando o Sindicato dos Trabalhadores Federais em Seguridade e Seguro Social, e cumprimento por terem mandado essa sugestão, que eu tenho certeza que vai ser aprovada, e depois nós temos só que marcar a data, então, da audiência. A sugestão número 15 de 2024 solicita a realização de audiência pública no âmbito da Comissão de Legislação Participativa para discutir medidas do Ministério da Saúde que visam a municipalização de hospitais federais no Rio de Janeiro e o fatiamento, precarização. O objetivo da realização da audiência é evidenciar as medidas que o Ministério procura adotar que conflitam com o posicionamento dos trabalhadores da saúde. O Ministério da Saúde publicou portaria número 4.847, no dia 5 de julho de 2024, para descentralizar, entre aspas, gestão do Hospital do Andaraí para o município do Rio de Janeiro. O mesmo Ministério afirma em ata da reunião com o Ministério Público Federal de 29 de julho de 2024 que o Hospital Geral de Bom Sucesso será dirigido pelo Grupo Hospitalar Conceição do Rio Grande do Sul e que outras unidades poderão ter suas gestões, entre aspas, descentralizadas. Depois, inclusive, da confecção do parecer, novidades têm aparecido a todo tempo, mas isso vai poder ser melhor discutido e apresentado aqui na própria audiência e pela Cris, representando o sindicato que vai fazer a sua defesa. Concordamos, assim, que, diante do conflito evidente entre o Ministério e os Trabalhadores da Saúde e a importância da rede federal para o Estado do Rio de Janeiro, é fundamental que se ouça ambas as partes sobre as medidas que estão sendo implementadas e que se abra mais uma vez um espaço de diálogo entre o Ministério e os servidores. Em face do exposto, voto pela aprovação da sugestão número 15 de 2024, com a consequente transformação da referida sugestão em um requerimento de audiência pública que apresento em anexo. Requer que seja autorizada a Comissão de Legislação Participativa a realização de audiência pública para discutir medidas do Ministério da Saúde que visam a municipalização de hospitais federais no Rio de Janeiro, nos termos do artigo 24, inciso 3, 117, inciso 8º, 255 e 256 do Regimento Interno da Câmara, requer a Vossa Excelência, ouvido o colegiado dessa comissão, a realização de audiência pública para discutir medidas do Ministério da Saúde que visam a municipalização de hospitais federais no Rio. Para a referida audiência pública, propomos a participação dos seguintes convidados, convidadas, sem prejuízo de outros acréscimos: representante do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Seguridade e Seguro Social e ministra da Saúde, senhora Nízia Trindade. Esse é o parecer da sugestão. Em discussão, passo a palavra ao representante da entidade. Passo a palavra à representante da entidade, a senhora Cris Gerardo. Vossa Senhoria tem 5 minutos para defender a sugestão, que está participando online. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, queria aqui afirmar que o mandato do Glauber Braga fica. O mandato do Glauber é muito importante para nós, é muito importante para a luta dos trabalhadores, é muito importante para a construção de um mundo melhor, onde os direitos sociais de todos sejam respeitados, e o mandato dele, sem dúvida nenhuma, deve ser defendido por todos e todas. Dito isso, eu queria trazer aqui a defesa da realização dessa audiência pública. O Ministério da Saúde, através da ministra Nízia Trindade, em março, deu uma entrevista em rede nacional, onde afirmou que o Ministério da Saúde não iria abrir mão da gestão dos hospitais federais. Estranhamente, não foi esse o projeto que nós vimos sendo implementado a posterior, onde as nossas unidades federais do Estado do Rio de Janeiro, que são de alta relevância para a sociedade do nosso Estado, são unidades que, inclusive, durante o período da pandemia, estiveram com seus serviços à disposição de todo o Brasil, recebendo pacientes, inclusive, de fora do nosso Estado, como Manaus, Espírito Santo,
que puderam ser socorridos dentro do leito da nossa rede federal. A nossa rede federal, ela é referência em alta complexidade, em especial em tratamento oncológico, e nós viemos sofrendo um processo de desqualificação que não coaduna com a realidade dos serviços que nós prestamos à população. O próprio Ministério da Saúde entregou o seu relatório em 2023 ao Tribunal de Contas da União, onde afirma que a rede sozinha realizou mais de 812 mil consultas ambulatoriais e mais de 42 mil cirurgias de alta complexidade. Então, apenas 6 unidades que que entregaram todo esse serviço à população, eles não podem sofrer esse processo de desqualificação que a gente vem assistindo, sem que a ministra explique para a sociedade os seus planos estes que estão sendo reprovados e repudiados em todas as esferas do controle social. O Conselho Municipal de Saúde reprovou a proposta de fatiamento da rede, o Conselho Estadual de Saúde reprovou a proposta de fatiamento da rede e agora, por último, na semana passada, o Conselho Nacional de Saúde também reprovou a proposta do governo de promover o processo de fatiamento da rede, recomendando que o Ministério da Saúde abra o diálogo com os trabalhadores e com os usuários. Então, não é justo que, durante uma gestão democrática do governo Lula, a gente veja esse tipo de projeto sendo empurrado goela abaixo de trabalhadores e usuários que sabem qual é a importância da rede federal dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, a gente está aqui defendendo a realização da audiência pública sobre a situação da rede federal para que a ministra seja convocada a prestar as declarações necessárias sobre a sua proposta e que ela tenha também a oportunidade de ouvir os usuários e os servidores sobre os planos que estão sendo apresentados e implementados pelo governo de forma antidemocrática e arbitrária, que culminou, inclusive, com um episódio lastimoso que ocorreu no Hospital Federal de Bom Sucesso, onde mulheres enfermeiras de mais de 50 anos foram drasticamente agredidas pelo Batalhão de Choque, pela PEMERG e pela Força de Segurança da Polícia Federal, numa total ausência de correlação de força, onde, inclusive, enfermeiras do Ministério da Saúde foram detidas de formas arbitrárias através de uma ação de reintegração de posse, onde o Ministério da Saúde, de fato, não detém a posse do Hospital Federal de Bom Sucesso, cujo seu imóvel ainda é de propriedade do INAMP. Então, a gente solicita a sensibilidade aqui de todo o Congresso Nacional, desta importante comissão, para que seja realizada a audiência pública de forma mais célere possível. Grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Cris, pela sua participação. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passo a presidência de volta ao Glauber Braga. Obrigado, deputada Sâmia. Parabéns, Cris, ao sindicato. E agora vamos para a marcação da data, né, para que a audiência possa ser realizada. Esperamos que não só o sindicato, mas o Ministério da Saúde, a ministra, possa estar presente também na Comissão de Legislação Participativa para tratar de um tema tão importante. Com a ausência do deputado Padre João e com seu parecer pela rejeição, eu vou retirar, então, de pauta, assim como não está presente nesse momento o deputado Chico, né? Eu vou retirar de pauta os itens 33, 34. Um deles é requerimento, outra é indicação ao Ministério da Educação, né? O do Padre João é pela rejeição, então a ausência do relator não é possível. O do Conselho de Arquitetura é uma sugestão de indicação ao Ministério da Educação. E da Campanha Nacional pelo Direito à Educação é audiência pública para debater, para fazer o debate acerca das informações
sobre religião e laicidade na educação. Vou passar, então, para a deputada Sâmia Bonfim, para que ela possa subscrever o parecer que foi inicialmente apresentado pelo deputado Chico Alencar, da sugestão número 5 de 2024 da campanha nacional pelo direito à educação. Para que a gente possa avançar, né, com a pauta no dia de hoje, eu subscrevo o requerimento apresentado pelo deputado Chico Alencar, de autoria da campanha nacional pelo direito à educação. É possível, né, senhor presidente? Então, vamos lá. Vou direto ao voto do relator. A sugestão número 5 de 2024 sugere a realização de audiência pública no âmbito da CLP para apresentação de informações e dados sobre religião e laicidade na educação. O objetivo da realização da audiência é discutir e aprimorar o entendimento sobre como o princípio da laicidade do Estado, consagrado na Constituição de 88, deve ser aplicado no ambiente educacional. Nas palavras da campanha, o estudo Religião e Laicidade na Educação Brasileira é fruto de um esforço da campanha nacional pelo direito à educação para compreender as relações entre a educação pública brasileira, algumas das religiões que constituem a nossa história e sociedade, e a busca por uma educação efetivamente laica, que trate com equidade e justiça as crenças que compõem os imaginários e as práticas culturais do país, ao passo em que resguarda o interesse público e os direitos sociais a partir do conhecimento científico e do debate democrático. Os interesses religiosos ainda confundem-se com os interesses públicos, e o discurso referente ao sagrado é frequentemente mobilizado politicamente para a defesa de agendas específicas, muitas vezes conservadoras, o que se reflete diretamente nas práticas educacionais e políticas públicas de educação, desde o desfinanciamento da educação pública aos ataques reacionários que buscam impedir o desenvolvimento crítico dos estudantes e a democratização da educação a partir de argumentos religiosos e estratégias de pânico moral. O espaço escolar deve promover a tolerância, o respeito à diversidade e o direito à liberdade de crença e de não crença. Nesse viés, o debate público acerca de tais questões é uma ferramenta elementar para a promoção de uma educação inclusiva, laica e voltada para o respeito às liberdades individuais. Razão pela qual merece prosperar a sugestão apresentada pela campanha nacional pelo direito à educação. Em face do exposto, voto pela aprovação da sugestão número 5 de 2024, com a consequente transformação da referida sugestão em um requerimento de audiência pública que apresento em anexo da forma substitutiva. Obrigado, deputada Sâmia. Eu vou passar para o Renan Simão, que está aqui representando a campanha nacional pelo direito à educação. Ele vai entrar virtualmente, mas eu queria já justificar com o senhor Eduardo, que está aqui também virtualmente na sala de espera, de que, infelizmente, a sugestão que ele representa não vai poder ser deliberada no dia de hoje, porque tinha um parecer pela rejeição, o relator, o deputado Padre João, não se encontra aqui nesse momento. Então, se ela viesse a ser levada à deliberação, muito provavelmente a gente teria que nomear um relator que desse manutenção à rejeição. E, nesse sentido, ficaria prejudicado o direito do senhor Eduardo de fazer a apresentação da sua defesa e, ao mesmo tempo, não existiria consenso para que essa matéria viesse a ser previamente rejeitada. Mas, senhor Eduardo Benques, fica o compromisso de que essa sugestão vai estar como primeiro item de pauta de sugestões da próxima reunião da Comissão de Legislação Participativa. Muito obrigado à presença do senhor na sala virtual aqui da Comissão de Legislação Participativa do dia de hoje. Com a palavra, o senhor Renan Simão, pela campanha nacional pelo direito à educação. O senhor Renan nos ouve? Se puder fazer um sinal com a mão de que nos ouve, porque houve uma mensagem da Cris de que a gente estava sem som na sala virtual. O senhor Renan nos escuta? Não nos escuta. Não, mas ele também não me ouve, porque eu pedi para que ele pudesse fazer um sinal, se estivesse escutando, e ele não fez. O senhor Renan me ouve? Se sim, puder fazer um sinal com a mão de positivo, eu agradeço. Não nos ouve.
Enquanto a técnica vai resolvendo a questão, para evitar que a gente tenha o início da ordem do dia e o requerimento não ser deliberado, eu vou deliberar e depois passo a palavra para o senhor Renan. Em votação, os deputados, a deputada que o aprova permanece como se encontra. Aprovado o requerimento da campanha. Assim que a gente conseguir resolver, a gente passa a palavra para o senhor Renan Simão. Eu não sei se é Erivan que está aqui cuidando ou é lá dentro. Pessoal. Ah, tá ótimo. Deu algum problema de caiu a conexão. Uma pena. Voltamos. Senhor Renan nos escuta? Ainda não. Bom, eu vou fazer o seguinte. O requerimento está aprovado. Eu peço que possam ligar para o senhor Renan e para o senhor Eduardo e para a Cris, explicando o que aconteceu, que a gente teve essa falha técnica. Se o senhor Renan, na próxima reunião, quiser utilizar um espaço, um tempo inicial da nossa reunião, para fazer a sua exposição do requerimento já aprovado, está aberto, para que ele possa fazer isso aqui na Comissão de Legislação Participativa, já de antemão, nos justificando e pedindo desculpas. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra e nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente reunião, antes, porém, convoco os senhores e senhoras membros para a reunião de audiência pública a ser realizada hoje, dia 13 de novembro, 16 horas, nesse mesmo plenário 3, para discutir os desafios e oportunidades para a promoção de participação das juventudes brasileiras na política institucional. Está encerrada a presente audiência. Muito obrigado.